Olá, gente amada e querida de Deus. Este é o nosso encontro com Deus, meditando a palavra. O tema: A Babel Atual, parte 3. Ontem como hoje, a Babel é um desrespeito a Deus e ao próximo, que ocasiona violência, dor e morte. Na reflexão passada, falei da Torre de Babel de ontem, como ela foi construída e o impacto negativo que causou. Mas não podemos ficar parados na história bíblica no passado de 3.000 anos atrás. Isto seria uma gravíssima alienação de nossa parte. Ontem, como hoje, Babel tornou-se sinônimo de falta de comunicação, falta de diálogo e de respeito a Deus e aos outros. Babel é a confusão generalizada, instalada no coração daqueles que se sentem maiores e melhores que os outros, que são semideuses e pensam que podem tudo. Não basta só olhar para o passado, é preciso olhar o passado e tirar as lições que nos ajudem a construir um mundo bom no presente e um futuro ainda melhor, livre dos atropelos do passado. Ao falar da Torre de Babel hoje, isto é, se queremos consertar o que existe de errado e construir uma sociedade boa para os nossos filhos e netos, é urgente que tenhamos consciência dos acontecimentos que precisam ser eliminados da sociedade para que o respeito volte a acontecer e a corrupção que causa dor, sofrimento e morte não seja tolerada como se fizesse parte do dia a dia dos brasileiros. É preciso eliminar a Babel e não as pessoas. O Brasil hoje está passando por momentos difíceis onde a Babel se instalou. Fala-se muito em democracia, em defesa do Estado democrático de direito, em respeito ao diferente, em apoio aos pequenos e fracos, etc. As autoridades falam isto diariamente. Mas olhando friamente os últimos acontecimentos, observamos que o conceito de democracia para alguns consiste em pensar como eles pensam. Ou seja, alguém que pensa diferente não é democrata. Quem assim age não está defendendo a democracia, mas está agindo como os ditadores. Se isto vale para qualquer pessoa individualmente, com muito mais razão deve ser aplicado para as autoridades. Num Estado democrático de direito, as questões políticas e ideológicas não podem prevalecer de forma alguma, como estamos vendo. Quem tem alguma função pública de autoridade deve ter a prudência de se resguardar até de certas palavras que pronuncia indevidamente e que podem levar a distúrbios e conflitos que escapam do controle da lei e da ordem. Por exemplo, um ministro de Estado, um ministro da Suprema Corte, um presidente da República, um congressista, deputado ou senador da República, todos devem ou deveriam estar imbuídos de que a sua responsabilidade ao falar é muito grande e quando fala ou faz alguma coisa, sua fala e sua ação não é igual à de qualquer pessoa, porque repercute no mundo. Assim aconteceu quando um ministro da Suprema Corte disse, abre aspas, perdeu Mané, não amola, fecha aspas, dirigindo-se a alguém que o questionou numa rua de Nova York, nos Estados Unidos. Pior ainda é quando uma autoridade faz algo que fere a Constituição em nome de um projeto político e ideológico pessoal. Faz parte da Babel atual um projeto ideológico que vai destruindo os valores fundamentais da estrutura familiar, que é a base da vida social. Tristemente, estamos vendo, nessa Babel de hoje, uma orquestração ideológica armada que atinge o núcleo familiar, as crianças e adolescentes, por exemplo, com a doutrinação da ideologia de gênero em algumas escolas. Hoje ouvi a reclamação de um pai denunciando que, na escola municipal de sua cidade, onde sua filha de apenas 10 anos de idade estuda, na quinta série, portanto, uma criança ainda, em que um livro didático de matemática trazia o seguinte problema.
Abre aspas. Se uma pessoa usa preservativo em 80% de suas relações sexuais e tem 10 relações sexuais por mês, quantas vezes ela usou o preservativo? Fecha aspas. Indignado ao fazer essa denúncia, o pai perguntou, abre aspas, com que finalidade querem ensinar isto para crianças de 10 anos? Fecha aspas. E revoltado, o pai declarou, abre aspas, a que ponto ideológico idiota chegou o nível de ensino? Fica aqui a minha revolta e eu vou até as últimas consequências, fecha aspas, afirmou o pai dessa criança de 10 anos de idade. A tudo isso é que eu chamo de a Torre de Babel, presente no hoje da nossa sociedade. Estamos convivendo com tudo isso, com os valores éticos e morais das famílias, a base da sociedade humana sendo destruídos escancaradamente. O que fazer diante dessas agressões? Jesus nos diz o que fazer. Aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, assemelha-se ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, encheram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque foi construída sobre a rocha. Conforme o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 24 ao 27. Até amanhã, se Deus quiser. Paulo Jorge Lúcio, padre casado.